17 é a época do que exatamente? Do que eu fazia? Não, de modo geral, assim, tu olha pra alguém de 17 anos e fala, tá na fase de fazer merda, basicamente. Mas não é a vida toda? Dependendo. Dependendo do Mas ser. é que tem níveis de merda. Naquela época a merda era funda. Hoje em dia eu vejo a merda, até faço um pouco, mas eu volto. A idade deixa o cara mais cagão, assim, com certeza. Mais cagão de se cagar. Sim, bastante. Ótimo. E aí? 17 anos eu estudava ainda, passando tempo que não estudo, assim, que eu nem lembro como é que era a minha rotina, assim, sabe? Meu Deus, tem que me lembrar disso no final. No final que tu tem que me lembrar. Eu perguntei pra ele se ele já tinha feito faculdade. Sabe o que ele me respondeu? Não, eu sou burro. Isso é verdade. Não estudei, tenho 30 e poucos anos, não estudei. Essa é um dos meus arrependimentos não ter estudado. Mas, sei lá, passou, já foi. E o que tu teria estudado? Jornalismo, acho que é uma coisa que eu gostaria muito de ter feito. Uhum. Muito. Mas muito o jornalismo, aquele de ficar na frente da câmera ali, boa noite, pessoal, aconteceu um assalto... Não. Quando eu tinha, mais ou menos até nessa idade, falou de 2007, né? Uhum. Um pouquinho depois eu tive um zine, um fanzine, sabe o que é? A gente pegava, era eu e um amigo meu, a gente pegava 4 folhas de ofício, dobrava e fazia tudo à mão em máquina de escrever. Então a gente tinha review de banda da época, tinha alguma notícia ou outra aqui de Campo Bom, tinha muita coisa sobre o centro cultural na época, que eu era bem envolvido ali. E a gente tirava xerox e vendia tipo a 50 centavos, assim. Uhum. A gente fez, eu acho que, se eu não me engano, 5 volumes desse. E então era mais esse jornalismo, assim mesmo, assim, sabe? Que não deixava de ser. Era de coisas que eu gostava, então acho que é um pouco mais fácil de tu escrever. Claro. Né, com coisas que eu gostava. Era basicamente ligado à música e movimento, assim. Né? Principalmente a galera do rock, do metal ali. Foi uma época ali que tinha bastante isso. Campo Bom tinha muita banda em Novo Hamburgo, tinha muita banda em São Leopoldo, Porto Alegre era um foco muito grande, eu toquei muito pra lá. Então eu era mais encarnado nisso, assim, né? Então essa coisa do jornalismo, assim, da informação, de passar a informação, é um negócio que sempre me chamou a atenção, assim, sabe? Acho que com o passar do tempo eu fui deixando um pouco isso. E tu não pensou em explorar isso de outras formas, tipo, digamos, aproveitar o YouTube ou o próprio Instagram? Sim, eu fiz. Eu tenho um canal no YouTube sobre... Basicamente é sobre videogame, que é um negócio que eu gosto bastante, mas não me... é trabalhoso, sabe? E às vezes com rotina, alguma coisa que nem eu trabalho de segunda a sábado, sabe? Então eu me canso muito fácil nisso aí. E daí acabou não indo muito pra frente, né? O próprio podcast, aquele que eu tive um tempo, parou por causa disso também, né? Então, mas sim, é uma área bem interessante. Eu queria me dar motivos para fazer alguma coisa. Né? Às vezes é difícil eu mesmo me encontrar numa, sei lá, num período que eu esteja satisfeito comigo mesmo para fazer alguma coisa disso, né? Mas é uma área que eu gosto bastante. Tá, e tu falou do podcast, né? Como que surgiu, assim, essa ideia de vamos fazer isso? Como tu recebeu essa ideia? Como na tu verdade, processou? eu peguei já pronto, né? Porque quando eu comecei... Porque assim, hoje eu trabalho numa loja de videogame em Novo Hamburgo. Lá dentro dessa loja, o guri tem um estúdiozinho. Tipo isso aqui. Mais ou menos tem isso aqui. Lá tem 2 podcasts. O do patrão lá, que ele fala sobre card game, e o nosso, que era sobre videogame, filme, música, era um negócio um pouco mais mundo pop em geral, assim. Quando eu entrei na loja, o projeto já tinha. Os guris já queriam fazer. Entendi. E quando eu entrei, os guris, tá, vamos fazer? Vamos. E daí aconteceu. Eu acabei sendo o hoster deles lá. Era eu que fazia a apresentação, né, ali os negócios. Durou, cara, a gente fez, eu acho que mais ou menos 1 ano, né, de podcast. Tem, eu acho que uns 20, 25 episódios, eu acho. Era para ser semanal, mas às vezes não acontecia, né? A gente sempre tentava trazer alguém de fora, às vezes também não acontecia. Mas era tudo muito em cima do laço, assim. Era tudo ao vivo
Então, os problemas que aconteciam era ao vivo, era tudo muito em cima do tempo, em cima do laço, porque a gente trabalhava até às 7 e o podcast começava às 7h30. Então, sabe, era tudo muito em cima do laço, não tinha produção nenhuma, não tinha edição, a gente não conseguia fazer corte. Então, sabe, mas foi uma experiência bacana, assim. Uma experiência bem bacana. Eu até vi que um dos rapazes saiu para atender alguém na loja, né? Sim, acontecia. E tu ficou furioso que isso não pode acontecer aqui. Eu ficava bem de cara, né? Teve uma vez que eu tava fazendo, eu tive uma crise de ansiedade, tive que sair. Nossa, sério? Ah, sim. E como reage, né? Tipo, só saiu ou conseguiu dar uma desculpinha ali? Eu tendo a não dar muita desculpa quando eu tô tendo isso, sabe? Eu falei, cara, eu não tô bem, eu preciso sair. Aí eu peguei e saí e fui pra casa. Na minha casa, geralmente, eu me sinto melhor, né? Mas no começo o podcast era um negócio que me deixava ansioso, sabe? Até que teve essa vez que eu cheguei a ter uma crise mesmo, sabe? Aquela coisa de não conseguir ficar ali. Tipo, eu não ia conseguir ficar ali. Eu peguei e saí, né? Mas assim, nunca fui de dar muita desculpa. Por exemplo, agora, se eu ficar mal, cara, eu vou pegar, vou sair. Claro. Sabe? Não tem muita... Mas eu tô bem. Ótimo. Que bom saber disso. E por que terminou o podcast? Eram 4 pessoas, né? Era eu, meu irmão e mais 2, todos funcionários lá da loja. Eu demorei pra reconhecer o teu irmão no podcast. O Nicolas. De óculos, barbão, cabelo. Eu demorei pra reconhecer. Sim. Será que era aquele gurizinho que passava aqui na frente de casa? O gurizinho que passava na frente da tua casa. Sim, o gurizinho. Meu Deus, eu não acredito que era aquele gurizinho. Inclusive, se eu não me engano, o nome do podcast foi dele. Que era o Crítica Sem Fundamento. Eu adorei Se eu não me engano, foi dele a ideia. Porque ele já trabalhava lá antes que eu, né? Por que acabou? A gente foi cansando, assim, fisicamente, assim, sabe? Porque era todas as quintas-feiras. E tinha algumas vezes, como eram 4 pessoas, tu tinha que unir o humor de 4 pessoas. E às vezes tinha alguém que não estava afim de fazer, às vezes tinha alguém que não estava afim de deixar um compromisso para fazer o podcast. E rolava treta entre vocês, assim, tipo, se estressaram por causa de outra coisa. Daí não quero ver tua cara hoje no programa. Não, isso não. A gente era um pouco mais adulto nesse sentido. Né? Mas aí um dos integrantes saiu, ficou só 3 um tempo e depois foi se desgastando até que chegou, cara, não, sabe? Acho que deu. Acho que a gente tá mais cansando, porque daí quando vira um compromisso, sem muito prazer é meio foda, assim. Sim. Né? Porque no começo a gente tinha realmente prazer. Mas depois foi, sabe? Virou obrigação. Trabalhar com mídia digital, cara, eu admiro quem consegue fazer. E principalmente quem consegue alcançar alguma coisa nisso, porque às vezes tu rema, e tu acha que tu tá fazendo um troço tri e não chama atenção, ou o algoritmo de qualquer plataforma não foi legal contigo, sabe? É complicado, meu. É complicado. Eu admiro muito quem trabalha, sei lá, com YouTube, Instagram, podcast, qualquer coisa do meio. Porque é um trampo, assim, pesado, assim. Né? E basicamente sem fim, né? Não, é totalmente sem fim. Não, e tu tem que te reinventar o tempo todo. Porque a tua imagem tem que estar exposta o tempo todo. Né? É diferente quando tu era, por exemplo, um artista 15 anos atrás. Tu fazia aparições pontuais e esse era tu. Hoje não, tu tem que estar exposto o tempo todo, tu tem que dar opinião o tempo todo, tu tem que te posicionar o tempo todo. E se tu não fazer, tu cai num ostracismo que, cara, tu vai ficar lá esquecido para sempre. Né? Eu realmente admiro muito quem trabalha especificamente com mídia digital. Muito mesmo, assim. É uma coisa bem do mercado e dessa loucura que o brasileiro vive, né? Porque, é saidinha todo final de semana, então pro cara, quem não é visto não é lembrado, né? Exato. Então tem que estar ali presente todo momento, né? Tem que estar quem vive da música todo, né? Ou de qualquer outra coisa tem que estar sempre exposto. E essa exposição, assim, é desgastante. Não, deve ser muito desgastante. Hoje mesmo, eu tava vendo uma notícia que a Anitta bloqueou o Bolsonaro no Twitter. Né? Porque volta e meia... e, cara, essa moça tá o tempo todo exposta. Sim. Seja porque ela quer,
ou tem o outro lado que expõe ela também. Uhum. Pô, deve ser foda, cara. Tu o tempo todo. Tipo, é presidente batendo em ti, é não sei o quê. Agora ela foi, se eu não me engano, a mais ouvida do mundo no Spotify. Pô, imagina o peso. Deve ser muito legal. Claro. Mas, pô, deve trazer um peso, pô, ferrado, cara. Eu acho que gera muita expectativa pros Ah, próximos, né? Tipo, se bateu o exato. primeiro, agora faz de novo, faz Exatamente. melhor. E não vai ser muito, provavelmente. Porque as pessoas, o público também muda de foco muito rápido. Sim. Daqui a pouco vai aparecer uma outra música, uma outra pessoa, sabe? As pessoas, o olho do Sauron muda muito rápido, sabe? Então, pô, deve ser. Por isso que eu falo, a pessoa tem que estar sempre se reinventando, sempre. E daí tu tem diversas formas de te reinventar. Então, onde a gente parou, tu lembra? Tu lembra onde a gente parou? Nós estávamos falando que a Anitta disse que hoje, no circuito musical brasileiro, tu tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Isso. E não necessariamente dentro da música, né? Exato. E fora, o mercado não é tão... Não pressiona tanto, assim, pra estar sempre sendo visto. Também, que ela disse, do apoio entre os músicos, né? Que aqui é uma coisa de, tipo, eu não vou te convidar porque senão o foco vai pra ti. E lá é uma coisa, não, se tu cresce, eu cresço junto. É uma vibe diferente lá até que lá é bem comum os feats, né? E tem artistas que crescem por causa do feat, né? Eu acredito que a Anitta também é um exemplo disso. Ela fez bastante e com gente de fora, né? Sim. Ela fez bastante feat com gente de fora. Né? Já pra se puxar pra lá, né? É o mercado que ela mira faz muito tempo. Né? É o mercado. Porque o daqui ela tá consolidado. Sim. Né? A Anitta, se ela ficar sumida um mês, ela não vai ser esquecida. Exato. Ela já tá num outro negócio, né? Mas lá fora eu creio que ela esteja batalhando e tá conseguindo fazer o dela, né? Top 1, né? Queria eu ser a top prova, 1 de qualquer coisa. É a prova disso, né? Então, depois disso a gente falou de... Na verdade, depois disso eu comentei que eu comi um X na Freeway, que é uma lancheria aqui perto. E tu ia fazer algum gancho que Tô extremamente curioso. Eu percebi. Então tá, vamos... Deixa eu achar aqui onde eu anotei. Rapidão. Em um dos podcasts que tu... Tu olhou aquele podcast? Olhei. Tu não olhou os meus antes de mim? Olhei um. É tipo Olhei isso. Qual foi que tu olhou? Com o Alencar. Qual é, cara? O tio Alencar. Aquele foi muito bom mesmo. Em um dos podcasts, tu disse que o teu sonho de ser sustentável era formado por 3 coisas. Mas só disse uma, que era comer o X. Eu quero saber se eu não posso... posso falar. Não posso falar. Velho, era a pergunta Não posso falar. Na verdade, eu não... era possível... Eu não lembro bem, mas possivelmente era algo extremamente bagaceiro. Devia ser algo que rolou no dia ali. Devia ser algo extremamente de cunho baixo, assim. Então, realmente eu não lembro, mas se eu lembrasse, eu não ia poder falar de qualquer então foi jeito. algo que surgiu no dia, não é algo teu. Não é algo meu. Tá. Até no podcast tinha muito disso e a gente se perdia muito nisso. A gente se perdia muito em coisa interna. Que pra quem tá olhando, cara, não tá fazendo sentido o que esses caras estão falando. E a gente se matava rindo. Porque pra nós tava super divertido. Né? A gente se perdia muito nisso. Mas isso faz parte. Muito nisso. Por ter essa parceria, é inevitável. Não tem como tu separar totalmente isso. Mas devia ser algo bem chulo, assim. Devia ser algo bem rasteiro, assim. Então, agora tu me deu 2 coisas que vão servir de gancho também. Que é o chulo e cunho. Chulo e cunho? Que tu acabou de falar agora. E eu percebi que no teu podcast tu falou coisas tipo se lograr, expandir, pertinente e me ocorreu, infame. Esses termos tu usou. Então, Mas eu não usei isso tudo numa mesma Não. Tu usou esses termos. Tu usa esses termos, tipo, faz parte do teu vocabulário. Tá, perfeito. É um vocabulário, da minha visão, bem rico e diferenciado, porque não é todo mundo que usa esses termos assim. Né? A galera aqui da produtora, a gente usa mais gíria, mais, né? Fala mais abobrinhas e tal. É mais chato, muito provavelmente. Não, eu não acho chato. Eu acho admirável, real mesmo. Daí a pergunta é, tu
Isso vem da leitura, vem dos games, vem... De onde vem essa influência? Eu acho que provavelmente vem da leitura. Eu leio bastante, né? Eu sempre fui muito incentivado a ler. Meus pais sempre me socaram muito livro e gibi e coisa arada, né? Tu conhece os meus pais? De vista. De vista, tá. A minha mãe nem tanto, mas o meu pai é extremamente formal. Na forma como ele se pronuncia, na forma como ele faz. O Morales conhece. Né? Ele até disse o Gregory, filho da... Esqueci o nome agora. Mas... Então, o pai ele é mais formal, acho que até pelo trabalho dele e tal, ele é um pouco mais formal. Então, eu acho que acabou sendo natural, assim, sabe? Eu vi aquilo em casa. A leitura, ela te abre um pouco mais também, assim, né? Essa parte do vocabulário, mas nos games não, até porque nos jogos hoje, como tem muita interação online, tem muita, é só gíria. E muita gíria que é do próprio jogo. Né? Vou fazer XP, vou upar, vou fazer não sei o quê, sabe? Então é muita coisa, às vezes, do próprio jogo ali, né? Mas então eu creio que se eu use alguma palavra ou alguma frase ali, alguma coisa deve ser, eu creio que mais por causa da leitura mesmo ali, né? E que tipo de livro tu gosta de ler mais? Eu leio basicamente romance, ficção científica e história. História. História, Eu acho história muito maçante. Eu gosto. Capaz. Eu adoro. Curto muito história. Inclusive, eu tô lendo um livro sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu acho mega interessante. Tipo, eu acho muito bonito a pessoa que fala, nossa, tô lendo livro. Só que, cara, eu sentar pra ler com o meu déficit de atenção... Tu tem déficit de atenção? Eu acredito que sim. Nunca foi diagnosticado? Nunca foi diagnosticado, mas... Tipo, os livros que eu tenho ali, que eu li, normalmente são investigação, policial, psicopata. Essa parada que me prende, sabe? Que me deixa curiosa. Tu olha o canal ID? Não. É bom. É? Sabe qual é que é? Não. É serial killer 24 horas, assim. Mas tu Ou sabe que... investigação Discovery, aquele, sabe? É bom, tu ia gostar. Eu tive que dar Sai sangue da TV, escorre, assim. Eu assistia muita série e documentário, até do Ted Bundy, não sei se é assim que fala. Esse cara Eu assisti o filme, primeiro o documentário e depois o filme, que até me surpreendeu muito a atuação do Zac Efron, né? Mas eu tive que dar uma parada porque eu entro muito naquilo que eu assisto. Ou na leitura, né? É investigação, o veneno do sapo que tem na Argentina e não sei que parte da Amazônia. O Ted Bundy, se não me engano, ele foi um dos que ele não quis advogado. Ele fez a própria defesa e tal, né? O cara era um showman, assim, né? Sim. Tipo, e mesmo... E sabe uma coisa que ele percebeu? Que naquela época não tinha computador, né? Era no surgimento do computador, da internet e tal. Então, as delegacias dos estados, elas não eram... interligadas. Elas não tinham uma comunicação. Então ele cometia um crime num estado. Vazava, né? Vazava, ia pro outro estado, porque daí um não ia saber do outro. Não é tipo, aconteceu 15 assassinatos aqui. Entendeu? Não é uma coisa que eles iam procurar, porque foi um, foi outro. Não era aquela coisa que ia ter aquela comoção, aquela repercussão. E a mulherada, por achar ele bonito, sim, ele tinha não acreditava. Ele tinha um mega apoio popular, assim, especialmente de mulheres, né? Como é que pode, né? É bizarro isso, né? Bizarro. A gente teve um caso aqui que, entre aspas, é parecido, que foi do Maníaco do Parque. Tu conhece, né? Já ouvi falar da história. Que talvez foi um dos maiores, no começo, meados dos anos 90 ali. Ele pegava a mulherada de moto, ia pro mato e... Né? Ele foi preso, ele matou, cara, acho que umas 5 ou 6 mulheres, assim. Na cadeia era cartas e cartas e cartas de mulher, a ponto da advogada dele casou com ele. A advogada que pegou o caso... O cara era do Malab, assim, então esses caras fazem mesmo, assim, sabe? O cara casou com a advogada dele, tipo, na cadeia. Imagina. É doido. O Ted, ele estava cursando direito, né? Então, ele não era um advogado formado, mas ele entrou na mente do juiz e conseguiu o direito de se defender. Então, mesmo não sendo formado, ele conseguiu o direito de estudar dentro da cadeia lá, ele conseguiu acesso à biblioteca para estudar e se defender mesmo sem ser formado. Cara, era... o dom da palavra, quando é usado para algo ruim, dá muito ruim. Dá muito ruim. Dá muito ruim. Né?
Psicopatas tem o Charles Manson também, né? Que o Charles Manson não matou ninguém, mas ele convenceu as pessoas a matarem, por isso que ele foi preso. Né? Tem o caso aquele que aconteceu, acho que foi em Hollywood, que mataram a Sharon Tate, ela estava grávida e tal. E ele sempre falou, eu não matei ninguém. E de fato ele não matou ninguém. Mas ele tinha tipo uma seita, era uma galera ali que andava com ele. E ele, cara, ele tinha uma lábia tão forte que ele botava essa galera a matar por ele. Imagina. Né? E na história tu tem vários. Tu tem, sei lá, tu tem Hitler, sabe? O cara convenceu uma nação que aquele era o meio certo de se fazer as coisas. Né? Então, o dom da palavra, quando o cara é ruim e sabe conversar, o estrago é grande. Assim. É muito grande. É bizarro isso. E voltando um pouquinho ali, eu assisti, então, muita série, muito filme, os livros, só que aquilo me deixava paranoica, assim, sabe? De querer relaxar, mas tá com medo do barulho que acontece, ou tipo, foi na... qual série? No Mindhunter, que as mulheres, como naquela época tinha o negócio do telefone residencial, as mulheres foram orientadas antes de entrarem em casa, verificar se na rua o fio não tinha sido cortado, por segurança. Então eu ficava com essa paranoia de tipo, entrar em casa e ver se tá tudo certo como eu deixei, entendeu? Fios cortados, toda aquela parte. Dos fios cortados. Então eu cheguei numa vibe de tanto medo de ficar sozinha em casa, da galera, quando me deixar na frente de casa, eu pedi pra alguém ficar na porta, enquanto eu conferia se não tinha ninguém escondido dentro de casa, ou uma bizarrice assim. Na Paulista, o máximo que vai ter é o João de Deus enchendo o saco ali, o gurizão aquele lá, sabe? O João de Deus. É um... Enfim. Que bom que tu não conhece. Que bom que tu não conhece. Quer cortar grama? Pode ser. Ele é meio louquinho demais. Assim. Eu tenho duas opções para esse caso, então. Então, psicopatas é uma coisa que eu tive que dar uma segurada, porque eu entrava muito na vibe. Era meio louco, porque essa galera existe, né? Isso que não é de filme, essa galera. Existe, né? E eu acho que, como mulher, assim, é muito forte essa coisa de, tipo, tu nunca sabe quem vem. Cara, eu tô andando na rua, eu já vou atravessando, aquele negócio de calcular rotas mentais pra saber qual rua é mais segura. E então eu acho que me pega muito nisso, né? E como a maioria das vítimas são mulheres sempre, sim. né? E como psicopata tem esse lance de matar a mulher porque ele é frustrado com mulher, né? Exato. Como isso não é um parâmetro, é um... Padrão? É um padrão, é um comum. Como o cara que é frustrado com mulher, ele desemboca para um lado que ele vai matar a mulher. É muito raro não ter um serial killer que não siga esse negócio, né? E tu já olhou o Mindhunter? Não. Nessa tem até o livro tá com o Morales. Eu não vou lembrar o nome do personagem. Mas que a mãe trabalhava em faculdade. Isso é de verdade. De verdade? A série Mindhunter é como se, naquela época, os policiais começassem a perceber alguns padrões dos assassinatos. E aí eles começam a ver os que nascem, porque naquela época você acreditava que a pessoa nascia assim, né? Então eles começam a ver que, pelo histórico da pessoa, pelas coisas que ela viveu, que isso se torna um padrão também, entendeu? Então eles começam a criar os perfis psicológicos dos psicopatas. E é uma coisa que eles começaram a desenvolver isso. Tipo, não existia. Eles começaram a perceber e criar. Então se juntaram os melhores ali e fazendo essas investigações. Então esse cara, eu não vou lembrar o nome dele. A mãe dele trabalhava numa faculdade e diz que ela era muito sociável, muito simpática, mas com ele ela era muito rígida. Então, não lembro qual foi a desavença, que daí ele foi morar com os avós, e aí ele matou o avô na rua, foi pra fazenda, uma coisa assim, retirada, matou o avô, e quando entrou a avó foi perguntar por que ele tinha feito aquilo, ele matou a avó também. E aí depois, como a mãe dele tinha esse lance da faculdade, de, né, socializar, interagir com todo mundo de uma forma muito meiga, muito diferente do que era com ele, esse era o perfil.
as gurias da faculdade. Esse era o perfil das mulheres que ele pegava. Até que ele chegou, ele parece que decapitou a mãe e... Enfim, outras bizarrices a mais. Né? E super. é um negócio basicamente masculino, né? Uhum. Assim, geralmente, a maioria dos serial killers, eles são homens, né? Uhum. Que... Serial killer, mulher, eu não lembro de ter visto deve alguma ter. coisa. Se tu for fazer uma pesquisa, possivelmente tem. Uhum. Mas que eu lembro de cabeça, os principais agora são todos homens, né? Que saiu e todos matavam mulher. O que saiu na Netflix, que eu achei muito legal, é aquele da mulher que matou o cara da York lá, da pipoca. A fatiou, né, o cara. Uhum. E eu acho que foi muito uma coisa da defesa fazer aquilo. Não foi, tipo, vamos contar essa história. Ou que nem do Ted, tipo, o que acontecia e tal. Eu acho que foi meio que uma jogada de marketing da defesa delas, sabe? Me soou meio assim. Porque ela não fala do crime de fato, sabe? Ou, eu fiz por isso. E até porque ela não parece ser algo psicológico ou traumático, né? Porque ela foi traída e ela quis matar o cara. Na real, ela já era amante dele. Sim. E aí estava sendo traída, né? Ele estava repetindo esse ciclo. Então, ela não, na vez dela, ela não aceitou e matou. Então, acho que foi uma coisa meio que, talvez até para chegar na filha dela. Porque parece que ela não tem contato com a filha, se eu não me engano. Esse caso faz tempo já, né? Faz um tempo. Não sei te dizer Eu era molequinho, assim, não quando sei eu te lembro dizer. disso aí. O pessoal até brincava que tu ia abrir a farofa, ia ter um dedo. Tipo, tinha esses esquemas, assim. Essas lendas urbanas bobas, assim, da época. Assim. Que bizarro! Tipo, que chiclete é maconha. Sabe? Que tu viciava em chiclete, porque tinha maconha. Imagina, né? Pô, um negócio mó caro, os caras iam enfiar no chiclete, né? Não. Então, vamos mudar um pouquinho o tema mais né? leve. Eu fui pra ver como eu entro na brisa do psicopata, que eu vou desligar as luzes. Bota só uma luz aqui, ó. Fica só com a cara branca. Assim. Vamos falar de lembranças boas, então. Lembrança. Tu disse que tem bastante lembrança boa da escola, do 31, do Dom Pedro. Tem. E quero que tu me conte um pouco. Cara, do Dom Pedro são coisas mais vagas, né? Porque eu estudei ali do pré à quinta. Uhum. Então foi dos 6 anos aos 11. Então é muito lúdico, assim, sabe? Muito aquela coisa da criança, assim. Boas lembranças, assim. Eu acho que não é. Papai Noel. Eu acho que não é especificamente uma boa lembrança do colégio em si, mas uma boa lembrança da minha vida naquele determinado momento. Ali, né? Então, ali dos meus 6 anos aos 11, ali era bem aquela coisa lúdica, inocência total. Porque na minha época, com 11 anos, tu era inocente, de fato. É diferente. É muito diferente. Tu não tinha 90% do acesso à informação que tu tem, né? Se passava alguma coisa forte na TV, a tua mãe chegava lá e desligava. Ó, moleque, vai na rua brincar. Sabe? Coisinha do chave. Era um troço meio que assim, né? Hoje tu não controla, meu, sabe? O moleque, ele quer ver um negócio, ele vai ver. E às vezes ele nem precisa procurar. Aquilo ali vai chegar, né? Então, assim, são lembranças boas. Eu tive uma infância boa, não tenho do que reclamar. Né? Meu pai tinha uma situação financeira bacana. Não era uma criança que apanhava, tá ligado? Não tinha muito esse negócio. A partir do 31, ali começa a ficar mais revoltos, assim, negócio por causa da idade. Eu fui pra lá com 12, eu fiquei no 31 até... Dos 18. Eu rodei pra caralho. Ali eu fiz tendel. E daí veio junto essa coisa do rock, da coisa da aparência, cabelo comprido e roupa rasgada. E eu tudo onde conseguia enfiar prego, eu colocava muito prego, sabe? Os spikes. Nossa, então... mas boas lembranças também. Boas lembranças, cara, dos amigos, das pessoas que eu conheci, né? Dos shows que nós íamos. Eu montei algumas bandas nesse circuito, assim, de colégio, né? Realmente, assim, eu vejo que para muita gente o colégio foi traumático por algum motivo ou por outro. Para mim não foi, né? Eu me sinto grato porque o colégio realmente não foi. Eu sempre fui uma pessoa que consegui fazer os amigos, assim. Apesar de eu ser baixinho e estranho naquela época, eu não sofria muito
o que hoje se chama de bully, né? Porque eu era muito estranho, a gurizada não sabe, não chegava muito, assim, né? Então eu tinha um grupo legal de amigos ali, então eu tenho realmente boas lembranças, assim, tanto do Dom Pedro quanto do 31. Posteriormente eu fui no Ferrari, eu estudei 1 ano lá também. Né? Gazeava muita aula? Não, eu gostava de ir pra aula. Gostava de ir Eu pra aula? gostava de ir pra aula. Claro, eu matei a aula. Matei, pô, certeza. Mas eu curti ir pra aula. Não pra ver a aula, por causa dos brothers que Sim. tinha ali. Isso que eu ia perguntar, tu era da galera do A fundão, galera do meio? Do fundão. Do fundão. Total do fundão. O Alencar que eu diga. A Alencar. primeira vez que o Alencar foi pra secretaria foi comigo. Ah, me conta essa história. Eu não lembro bem o que a gente fez, mas porque o Alencar sempre foi um cara todo certinho e tal. Sim, E ele tem uma postura toda. E agora que ele faz luta, deve ser mais ainda. Assim, Super. Disciplina e pá. E ele era um cara muito de boa, só que ele se misturou com nós, né? E Ah! a gente era um pouco... Não que a gente fazia muito tendel, mas a gente era mais, assim, de estourar bombinha no colégio, fazer coisa. A gente curtia pegar os extintores e gastar. Imagina que horror, né? Vai que pegasse fogo aquele troço. E Não tinha... ia ter Mas a gente gastava o troço. Pra mim, isso é nível hard já. Não sei. Nós tínhamos aí, mas era por causa da idade mesmo, assim. Tinha um negócio que eu fazia, eu não, muita gente fazia. Tá vindo. Que até hoje eu me pergunto por que eu fazia aquilo. Tipo, no 31 tem tu conhece lá? É a quadra de trás. Na quadra de trás tem uma caixa d'água. Eu subia naquela caixa d'água e me atirava pros guri me pegar, como se fosse um moche, assim. E eu fazia aquilo com muita frequência. Pelo menos uma vez a cada recreio que eu fazia isso. Pelo menos uma vez a cada recreio. Teve uma época que era um momento meio esperado. Tipo, eu chegava lá e pô, aquilo era alto, velho. Sabe? E era por nada. Não tinha uma razão, sabe? Porque quando tu estoura uma bombinha, tem uma razão. Tu quer chamar atenção. Mas especificamente aquilo... Porque se os caras não me pegassem, eu ia rachar minha cabeça no chão. Mas eu não pensava. Então, o Alencar colou com nós. E a gente era um pouco mais assim, explosivo, né? E a primeira vez que ele foi pra secretaria, ele foi por causa nossa. E ele ficou muito mal com isso. Tadinho. Ele ficou mal. E eu não lembro bem o que foi. Realmente eu não lembro o que foi. Mas a primeira vez que ele foi por causa nossa. Com nós junto, né? Entendi. Então, e ele ficou muito sentido, assim, tipo, primeira vez que eu fui e tal. Pô, ele já era grande, mas já tinha uns 15, 16 anos. Eu tava mais que na hora de ir pra secretaria. Claro, pô, não vai sair do 31 sem ir pra secretaria. Perde o cabaço, vai lá. E vai na secretaria, né? Adorei. Mas acho que esse negócio de tu se atirar da caixa d'água deve ter alguma coisa a ver. Semana que vem vamos ter uma psicóloga aqui. Olha só. Vamos ter uma psicóloga. Mas deve ter algo linkado a essa coisa da atenção e tal. Não, como tu disse, pode ser. era um momento esperado, né? Sim, então, tipo, a galera que tava contigo queria te ver lá fazendo e tinha aquilo. a galera que tava comigo, que participava, e tinha uma galera que ia lá ver. Ia só pra ver. Ia só pra ver, porque eu me atirava. Acho que a galera, na verdade, torcia que eu me esborrachasse no chão. Não. Devia ser essa a expectativa. Mas pode ser que tenha algo... Tudo que a gente faz tá linkado a alguma coisa. Tá linkado a alguma Naquela coisa. época eu não percebia isso. Não. Não tinha nem como, né? Mas era massa, era engraçado, era espontâneo. Sabe? Era espontâneo. Mas engraçado só é na hora mesmo. Porque hoje tu para pra pensar... Não, hoje eu só acho idiota, né? Hoje, se eu tivesse um filho, eu falaria, cara, não sobe lá e não te atira, porque pode dar uma ruim. Com teu pai não deu, mas vai que dá contigo, né? Hoje eu só acho idiota, assim, né? Mas tu acha que só falar ia resolver? Não. Não, porque se o cara quer fazer, ele faz. Exatamente. O ser humano, eu já tive experiências com amigos e com a minha família. Cara, se o magrão quer fazer, ele vai fazer. Independente do que tu fale, do que tu aconselhe, né? É que nem o negócio das drogas, né? Basicamente isso. O Drauzio Varela fez um vídeo e disse, não adianta tu falar que se fumar vai morrer, se porque usar ele tal sabe droga. disso. O cara que usa sabe disso. Tá, mas eu digo assim, tu nunca usou e eu uso. Tu tá no meu rolê. E daí eu vou te oferecer.
Daí tu vai ficar naquela, vou porque é meu amiguinho. Só que se em casa já a família só diz assim, ó, morre na hora, e tu tá vendo o cara fumar e não vai morrer na hora, Tu vai fazer. daí tu vai fazer. E aí tem a sensação boa, né? Dependendo da droga, né? Não sei. Não sei. Mas se torna uma coisa contraditória. Tipo, aquilo que a minha mãe e meu pai me falaram não é o que acho que tem um acontece. período também que tu contesta muito o que é te falado, né? Também, né? Eu acho que existe um momento da tua vida que tu contesta muito o que os teus pais falam, o que os teus professores falam, o que a sociedade em geral fala. E daí tu quer experimentar, tu quer fazer. E não só pra droga, pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Né? Tipo, se atirar da caixa d'água. Né? Então, eu acho que tem... Eu acho que essa época de tu contestar, acho que é muito importante. Eu acho extremamente importante. Na verdade, eu acho que é extremamente importante tu contestar a tua vida inteira. Justifique sua resposta. Como assim? Por que tu acha isso? Porque quanto mais contestador tu ser, menos na tua caixa tu fica, né? Menos na tua bolha tu fica. Acho que é interessantíssimo tu contestar algumas coisas. Por exemplo, eu já passei da época de contestar se droga faz bem ou mal. Eu sei que faz mal. Já passou. Eu já passei da época de contestar se eu me atirar da caixa d'água eu vou quebrar minha cabeça. Já passou, já ficou lá. Eu já sei que não é legal. Show, não faço mais. Mas tem muita coisa que eu acho que tu tem que contestar, desde, enfim, política, opiniões, a forma como a sociedade se comporta. Eu acho que quanto mais tu ser contestador, melhor. E que não necessariamente, isso é uma opinião minha, que o cara que vai contestar vai ser puramente um rebelde o tempo todo. Eu acho que tu não precisa disso também. Não precisa ter aquele sangue no olho. Tu não precisa estar com o molotov na mão. Entendeu? Tu consegue fazer isso de outras formas. Né? Então eu acho bem importante a pessoa, se não for a palavra contestar, pelo menos se perguntar. E na psicologia tu aprende a fazer muito isso, né? Né? Eu que tenho tratamento com psicóloga já faz alguns anos. Uma das partes mais difíceis é quando tu começa a olhar pra si. Quando tu começa a ver que o problema não é só o jeito que a tua mãe te criou. Não é só o jeito. Não foi aquilo que o teu pai falou lá quando tu tinha 10. Não, tem muita coisa que é teu, sabe? E essa parte é muito difícil. Então eu acho que essa coisa da contestação muito. Eu acho que é muito pertinente, assim. Tanto pro micro quanto pro macro, sabe? Os termos que ele usa é demais, né? Não sei. É que é diferente, né? Daí eu acho muito tri. Mas essa coisa da terapia... até ontem eu tava assistindo uma live do Joel J e da... Quem é o Joel J? Um cara de alta performance e tal. E... Maiara Card, enfim. A mulher do cara que tá no Big Brother. É. Ela foi traída inúmeras vezes pelo cara. Né? Enfim, era uma live deles dois e ele perguntou da terapia e tal pra ela. E ela falou algo que eu acho que é muito real sobre a terapia. A terapia é a arte de se ouvir, né? E é difícil. É muito difícil. Porque começa pela ideia, tu chegou num problema lá, tu tem um problema e chegou na psicóloga, tu tem que contar esse problema pra ela. Então, pra tu contar de uma forma que ela entenda, tu vai ter que processar isso na tua cabeça, de como contar de uma forma que ela entenda. E quando tu fala, tu te ouve falando. E às vezes, no desenrolar da terapia, ela vai te fazendo perguntas e coisas que quando tu vai responder e tu te ouve falando, tu mesmo faz aquele... Caraca, era isso. E era só se ouvir, sabe? Pra mim, da terapia, o mais difícil é que eu sempre... Pensei, tu faz? Faço. 2, 3 anos já. É um período bem considerável. Bem considerável. Falta muito ainda. Não, claro. E, na verdade, nunca acaba, né? Nunca acaba, né? Não sei se fico feliz ou triste com essa notícia. Mas me perdi agora. De se ouvir... Nossa, me perdi real agora. Que às vezes o mais difícil é se ouvir, de fato, né? De se ouvir. Que quando tu fala um problema, tu tem o clique, pô, era isso. Se eu tivesse falado isso pra mim mesmo, talvez pudesse, Obrigada. né? Veio. Me ajudou muito. Mas é isso de... Eu sempre tive aquela coisa de pensar no outro.
Então, não era de querer agradar, mas é que eu sempre podia tirar do meu, tipo, do meu humor, do meu sentimento pra que tu ficasse bem, entendeu? Eu não sei de onde vem isso, sabe? Mas aí, sempre querendo amenizar, sabe? Os problemas ou melhorar, sempre nessa vibe. E aí agora chega na terapia e é tudo sobre mim, sabe? Então eu tenho que parar de olhar pros outros e olhar pra mim. Ti. E aí é como se a vida inteira tivesse fazendo tudo errado e agora tem que... Doido. Cara, é bizarro. Na verdade, essa questão da psicologia, eu sempre falo, né? Que o erro da nossa geração, eu, tu... Quantos anos tem? Faço 30 esse ano. Faço 32 esse ano. Então, o erro da nossa geração é que a gente procura psicólogo quando a gente tá mal. Uhum. Talvez os nossos filhos, eles já vão ter uma ideia diferente, até porque a gente vai passar isso. De Sim. tu não procurar psicólogo quando tu tá mal. Né? Tem até uma letra do Criolo, né, que fala, né, que tu não precisa morrer para ver Deus, né? E é mais ou menos isso, né? Tipo, tu não precisa ter aquele problema para procurar. Só que o psicólogo ainda, ele é extremamente agregado à medicina no sentido, cara, eu vou procurar um médico se eu estiver mal. E o psicólogo, ele tem que sair disso daí. As pessoas têm que entender que o psicólogo não é o cara que tu vai procurar quando tá mal. Se tu tá mal, vai lá e procura. Beleza, já é um passo pra tu fazer. Sim. Mas como eu queria ter ido antes? Uma prevenção também. Como eu queria que alguém tivesse me dito isso? Cara, só vai. Uhum. É um investimento bacana em ti mesmo. Né? Com certeza, eu sempre passo isso pro máximo de pessoas possível. Cara, vai. Não espera tu ter uma crise de ansiedade, não espera tu não conseguir te levantar pra ir trampar, sabe? Não espera tu perceber que tá bebendo demais, sabe? Pega e vai. Vai antes, né? Vai pra ver. Vai pra ver qual é que é. E geralmente faz um bem danado. É muito raro pessoas que fazem e que não falam bem. Uhum. Né? Eu acho que é quando a pessoa tá muito duvidando que ela tá mal, né? Ou quando não encaixa muito com o profissional, assim. Mas é uma coisa daí de tentar outra opção, tentar outro Eu sempre tive profissional. sorte, cara. Eu tive basicamente uma só e eu me encaixei desde o começo, assim. Eu não tive muito essa procura. Tem pessoas que têm, né? Que vão em vários e nunca se o acham. santo não bateu, sabe? Tem coisas, né? Eu tive sorte, assim, que, cara, tá lá. E até é engraçado que as primeiras vezes que eu fui, ela tem, tipo, a nossa sala tem uma salinha que é cheia de brinquedo. Eu fiquei assim, pô, eu tô numa psicóloga de criança. Mas não, é uma colega dela que faz. Eu achei mó engraçado, tipo, uns brinquedos, assim, tipo, daqui a pouco ela vai me dar um troço pra eu montar, pra ver qual é que é o meu. A ver se tá... Vai trazer se a parte cognitiva, ela tá ok, tá ligado? Ou trazer as manchinhas, aquela que tá vendo aqui. Teste de Rorschach. Eu nunca entendi, porque não tem uma resposta certa aquelas manchas, né? Não tem. Mas e aí, o que eles avaliam? A tua criatividade? Não. Eu acho o que tu puxa, o que tu traz? Que eu saiba, porque eu nunca fiz, e eu acho que o teste de Rorschach, que eu saiba, ele é extremamente não utilizado hoje. Ele já foi. Que eu saiba, o teste de Rorschach, ele sempre foi um teste mais pro lance criminal. Até onde eu saiba. Eu acho que era pra pegar traços, sei lá, de um possível assassino, uma coisa do tipo, né? Que aparece o borrão e tu tem que falar o que é, né? Inclusive tem um personagem da DC que é muito bom, que é o Rorschach, que tu te conhece. Ele usa uma máscara branca, que é essa mancha. E essa mancha fica mudando o tempo todo, assim. Ele é tipo um Batman, só que foda. Tava comentando da época do 31, das roupas e tal, da banda de rock. E tu comentou pra mim que teu estilo musical favorito é o rock, que tu escuta do mais clássico ao mais pesado. Só que eu não tenho conhecimento de rock. Então, tipo, se eu falar que eu escuto System, é rock? Claro, e rock bom. Então, tu viu que eu já fui na insegurança, sim. Então cara, eu quero... É um rock mais pesado, vai metal e tal, mas, cara, é rock. É porque rock é muito abrangente, né? É exatamente rock, isso que eu quero. Rock pode ser Elvis,
E pode ser na Palm Def, que tem música de 5 segundos. Isso sabe? aí que eu quero que tu Sim. desenhe pra mim agora. O que é o mais clássico e o que Não, é o mais por exemplo, pesado. Por exemplo, o mais clássico, assim, o meu pai gosta muito de rock dos anos 70. Ali, rock dos anos 60 e 70 tem os medalhões, assim, a galera que abriu porta pra muita coisa. Aí tu tem, sei lá, o que é rock clássico? Ah, meu, Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, Beatles. Ali, ó, rapaz, tem um bom. Né? Vai botar na edição a fotinho da tua tatuagem depois. Então esse é os medalhão, é os cara clássicos, assim, né? É quem abriu o mercado? É quem abriu. Não, na verdade, nem foi nem quem abriu o mercado, porque o mercado já estava aberto antes, né? Se for pegar, em termos de mercado, tem cara dos anos 50, aí tu vai ter, sei lá, Robert Johnson, tu vai ter Elvis, que foi muito popular, tu vai ter Beatles, que foi muito popular. Esses caras abriram o mercado. Mas, assim, essas outras bandas que eu falei, elas consolidaram, elas deixaram aquilo ali como um gênero musical consolidado. Então tu tem Pink Floyd, tu tem Jethro Tull, tu tem Genesis, tu tem Black Sabbath, tu tem a galera mais do punk, Ramones, Sex Pistols, é tudo anos 70, né? E o mais pesado, daí tu vai pro metal mesmo, aí tu vai pro death metal, sei lá, Cannibal Corpse, Dayside, Obituary. É aquele rock. Isso aí. Eu acho que é o único tipo de música que eu Que tu não vai... não consigo ouvir, porque É, eu não ele é muito- entendo o que está sendo falado. E não é pra entender, né? Mas essa coisa do metal, assim, pelo menos pra mim, quando eu quero escutar música pesada, eu quero fugir de toda a parte lírica da coisa. Por exemplo, tu vai estar uma música do Pink Floyd, tá? Pink Floyd tem todo um sentido político nas músicas e tal, tem toda uma letra, tem todo um Uma contexto, referência. tem toda uma referência que tu pode escutar sem conhecer e gostar, mas se tu conhecer, tu vai te aprofundar muito mais naquilo ali, isso aqui é foda, cara, né? Isso é uma opinião minha, quando eu escuto metal, vou escutar, sei lá, Cannibal Corpse, vou escutar até coisa mais podreira, sei lá, intestinal desgorge, um negócio assim. Eu não quero essa parte, entendeu? Eu quero a parte da agressividade mesmo. Né? Por isso que eu sou um cara que eu não escuto, por exemplo, o metal melódico que tem. Né? Tipo, sei lá, Angra, Xamã, tem umas bandas que é metal que não é necessariamente né? Existe metal fora disso. Mas quando eu escuto música pesada, eu quero escutar música pesada, puramente pesada, sem me preocupar com letra e lirismo e, sabe, não, eu quero escutar só porrada. Então, E quando eu vou no show, eu quero só porrada. Sabe, tipo, quando eu quero escutar outra coisa, eu quero pensar, quero uma música, aí eu vou pra outra coisa. Então, esse rock mais pesado é uma coisa de fugir dos pensamentos. Tipo isso, De mais sentir mais a música. sentir, exato, porque ele é muito agressivo, ele é muito enérgico, assim, sabe? E às vezes esse tipo de música tem mensagem. Às vezes tem, por exemplo, tu pega uma banda que nem, sei lá, Ratos de Porão. Ratos de Porão tem uma puta mensagem política, assim, né? De ser contra o governo, ser contra o sistema e tal. Mas, e eu acho eu acho do caralho. Mas quando eu tô escutando isso, eu não estou exatamente prestando atenção exatamente nisso. Eu tô mais na questão da música mesmo e naquilo que a música me traz, que me deixa muito tipo um café, tá ligado? Deixa pra frentex, assim. E a música, ela, que nem tu falou ali, ela te traz mensagens políticas, fala de sentimentos, ela pode te agregar N coisas. A gente tem uma música aqui que fala de um ventilador. Né? Um exemplo mais... Justo. Né? Então, tipo, o desenvolver da música toda, o cara tá de várias maneiras descrevendo um ventilador. Eu achei estranho, mas brilhante ao mesmo tempo. Porque, né? Construir uma música com isso tudo. Mas, enfim, a música pode trazer... Entre parênteses, o Pink Floyd tem uma música que chama-se The Alan Breakfast. É o café da manhã do Alan. Toda a música é feita com barulho de fogão, geladeira, fósforo e coisa. Que incrível! O meu filho, o Miguel, que essa semana passada, tava batendo 2 colheres, tipo, olha, isso é música.
E é, de fato. Usa É, 2 colheres, não, eu sim, qualquer barulho que tu fizer, tu transforma Tem uma em música. banda japonesa que eles fazem música com retroescavadeira. Olha. Todos os lugares que eles vão, meio que o lugar é destruído, assim. Uhum. E não tem outro instrumento, é só máquina. Uhum. Chama de noise, né? Noise é literalmente barulho em inglês, né? Uhum. Então, e eu não vou ser o cara que vou dizer que aquilo não é música. Não é exatamente o que eu escuto, às vezes eu conheço mais pelo curioso de ser, Uhum. né? Mas tem gente que faz. Tem um cara dos anos 50 chamado John Cage, que ele fazia música concreta. Música concreta ele usava diversas técnicas para fazer música. Uma delas, o nome da música, se eu não me engano, é 3.23. O nome da música é 3.23. Quando ele apresentava essa música ao vivo, ele ficava 3 minutos e 23 segundos sem tocar nada. Era só o barulho do ambiente. Uhum. Ou às vezes ele pegava diversas notas lá, ré, e escrevia nos papéis para gravar, e ele tocava para cima. E a primeira nota que ele pegava, ele fazia. Aí ele fazia de novo. A segunda nota ele fazia. Então era quase uma música Feita na aleatória. hora. Aleatória. E é música, não vou dizer que não é música. Ah. Uma vez eu escutei um amigo que tem que tem banda e é baterista também. Gosto desses caras. e eu não entrei na discussão, mas assim, eu vi. Sabe quando tu pega o comentário, Uhum. né? Eu entrei no bonde andando. O negócio vamos dizer, roqueiro, que acha que a música que o DJ faz não é música porque não toca um instrumento. Isso existe muito. Na verdade, tu tá perguntando se eu acho. O que tu acha? Qual a Não, eu acho que tua é visão? muito música, até porque eu tenho músicas que eu fiz mais ou menos que nem ele tá fazendo ali. No meu canal eu tenho 4 músicas que eu faço. Que são assim, que eu fiz tudo no Fruit Loops ali e tal. Assim, essa questão é o seguinte, na minha opinião. Hoje o roqueiro, eu não sei se isso é no mundo todo, mas no Brasil, hoje o cara que curte rock, ele tende a ser um cara mais velho, né? E tende a ser uma pessoa extremamente preconceituosa com qualquer coisa que não seja rock. Né? Hoje o rock, infelizmente, virou a música predileta do tiozão meio conservador, que adora dizer que na época dele as coisas eram melhores. Então a infância dele foi melhor porque ele andava de bicicleta. Entendi. A música que ele escutava era melhor porque os caras tocavam um instrumento que ele acha que é bom, né? Uma coisa muito de uma bolha. Totalmente. E essa galera do metal, do rock, se tu não cuidar, tu topa muito com esse tipo de gente. Que vai dizer que a Anitta não faz música. Eu tenho muito daquela coisa assim, ó. Existe música boa e música ruim, pra mim. Sim. Mesmo a música sendo ruim, pra mim, ela é música, porque aquilo ali vai agradar alguém. Alguém, né? Verdade. Que nem eu te falei, tem um artista que passa 3 minutos e 23 segundos sem tocar nada. Né? Tem um cara que pega uma retroescavadeira e faz um buraco ao vivo e o som daquele negócio ali, ele tá expressando o que é música. Eu não vou ser o cara que vou dizer que não é música. Né? Eu não tenho essa predisposição. Né? Mas sim, eu acredito que o cara que faz música, o cara que tá atrás de uma picape, ele faz muita música, faz muita coisa assim. E o que de fato é música pra ti? Agora a gente entra num... Eu gosto. Não, agora a gente entra numa questão quase metafísica, né? Tipo, se tu for pegar, sei lá, numa questão mais técnica, música é qualquer coisa que tenha ritmo e melodia. Né? Isso seria música. Né? E no sentimento do Gregory? E no sentimento, o que é música? O que é música? No teu sentimento. No meu sentimento, na Gregory, tua opinião, na tua visão. Greguinho. A música é qualquer uma que me agrada, basicamente. E o que a música tem que ter pra te agradar? Não sei dizer especificamente, porque eu escuto muita coisa. Né?
Tá, né? A minha barriga, ela tá roncando. Vamos fazer música com isso? Espalhafatosamente, assim, né? Tipo, Da então, pirâmide. mas eu escuto muita coisa além de rock. Eu escuto muita coisa de jazz, eu escuto muita coisa de blues. Eu escuto muita coisa de música popular em diversos países. Por exemplo, eu escuto muito samba. Eu escuto muito samba paulista, que é um tipo de samba que eu gosto muito. Eu tava escutando muita música de Cuba também, que eles fazem... enfim, os ritmos latinos aqui são muito bons. Tango é um negócio muito legal. Tango argentino, tem as músicas da Bolívia, ali tem muita coisa bacana. Eu escuto muita coisa. Então é muito difícil dizer, música tem que ter um ritmo tal e um solo de guitarra. Cara, não é isso que define pra mim o que vai ser bom ou não. Realmente é aquilo que vai bater no meu ouvido e vai, clicou. Cara, é bom. Ele já entra no meu escopo do que eu escuto de música, né? Eu tenho pensado muito sobre a música clássica. Tipo, música erudita? Tipo orquestra, Beethoven, sabe essa parada? Porque música, pra mim, tem que ter eu acho que o instrumental, vamos dizer assim, da música é o que faz eu parar pra ouvir, mas a letra é o que a música tá me entregando, né? Então, a música tem uma mensagem, então a letra me passa essa mensagem, né? Música instrumental tu não escuta. Aí é que tá, eu gosto, eu acho bonito, mas eu não sei identificar o sentimento sem a palavra. Te entendo. Entende? Então eu gosto, eu acho muito bacana, mas eu não sei... A letra, ela te dá de forma mais convencional, ela te dá a mensagem. Tá mastigado ali, tá falando. Não, às vezes nem sempre é tão mastigado. Por exemplo, eu escuto muito Pink Floyd, que o meu pai e a minha mãe são fascinados e tal. O nome dos meus irmãos são de integrantes dessa banda. Possivelmente eu fui feito ao som dessa banda. muito provavelmente. E tem coisas que nem sempre é tão mastigado. Tem uma obra muito famosa do Pink Floyd que é o The Wall. The Wall virou filme, um monte de coisa. Ela basicamente é a história sobre alguém com depressão. Né? E a banda gravou isso em 78. Isso não era tão divulgado Nem assim, um pouco. aquela coisa, né? E eu tenho contato com essa obra desde muito jovem, desde muito pequeno. E é impressionante como a cada ano que passa, e eu vou escutar, ou vou ver o filme, ou vou pegar uma letra para ler, como eu me identifico mais e mais e mais, porque tem muita coisa ali que foi dita que eu posso não ter passado há 3 anos atrás, mas eu passei agora. E eu vou me identificar com aquilo. Então, nem sempre quando é mastigado, é tão mastigado assim. Porque eu acho que tem muita coisa, letra de música, questões filosóficas, cinema, música, que eu acho que tem muita coisa que tu tem que passar para ter um total entendimento do que é. Tem que vivenciar. Por exemplo, tem um filme que eu gosto muito francês que se chama O Irreversível. O Irreversível é conhecido por ter uma cena muito forte de estupro. Tem uma cena específica que é muito forte mesmo. E aquilo me choca, é ruim de ver, porque ela é uma cena muito longa. A câmera para, ela não tem edição. É basicamente 15 minutos contínuos. Ela é muito pesada, é um negócio muito estranho. Eu tenho certeza que alguém que já passou por uma situação assim, aquilo vai ser um gatilho 1000 vezes mais repulsivo, vai ser talvez um gatilho para, enfim, né? Então, essa coisa da letra, que nem pra ti, eu preciso da mensagem, porque talvez tu busque algum tipo de semelhança com o que tu já viveu, alguma coisa, identificação, talvez não? Não, acho que... Eu já vivi uma fase, assim, que eu não tinha tanto contato com amigos ou os meus familiares, e a música era quem me dava conselho. Preenchia? Isso, preenchia, sabe? Se eu quisesse ficar mais animada, ou tava numa bad e vem aquela música, pode melhorar, sabe? Enfim, vinha da música. Então, numa música que não tem palavras, eu não consigo, que nem tu disse do rock. Tu não quer saber do pensamento, tu quer sentir. Eu não consigo sentir, eu não consigo entender o que aquela música tá
tá me passando porque não tem a letra. Apesar de eu achar bonito, Sim, sim, né? sim. E gostar. Mas não é uma coisa que eu consigo, assim, apreciar 100% porque não tem a letra. Daí eu fico, cara, o que ele tá me expressando? Esse som, que emoção. Sabe que às vezes tem letra que é bom tu nem saber o que é, né? Por exemplo, o Cannibal Corpse, uma música chamada Hammer Smashed Face, tipo, martelo amassando a cara. Tipo, pô, o cara não vai te passar nada ali. Tá? Tipo, ele não vai te agregar nada. Então, sabe, eu acho que tem músicas e músicas, sabe? Tem Faz músicas sentido. e músicas, Faz sentido. né? Mas no geral, no contexto geral, eu escuto músicas que passam alguma mensagem, assim. Até porque toda música vai passar, né? Sim. Independente se foi... Eu acho que nem sempre é intencional também, né? É. Eu acho que tem muitas vezes que o artista faz uma música porque, tipo, tá bêbado ali, fez um troço e jogou e deu certo. E pra alguém que escutou aquela música, Nossa. faz um sentido enorme e o cara, só fez ali um negócio ali. Tem uns imbecil aí que acreditam na Num mensagem. momento de inspiração ali, um troço, sabe, fez. Né? Até existe uma coisa na música que é sempre bom tu não saber como teus artistas preferidos fazem música, né? Que tende a ser decepcionante. Sério? Existe uma... Né? Às vezes pra ti aquilo faz todo um sentido, todo um negócio, tu te identifica, tu ama, tu endeusa e o cara, tipo, eu fiz cagando ali o troço ali. Tipo, Maravilhoso. Nem pensei muito, sabe? Porque às vezes o artista ele tem um dom tão grande de se expressar, cara, que ele faz aquilo ali natural. Sem se esforçar muito. Ele viu o ventilador e vai fazer a música em cima, sabe? Então tem muito disso, né? Só flui, só sai da cabeça. Só flui, só sai. E como tu acha, assim, que... Ou por quê, ou como... cada tipo de música influencia no jeito da pessoa se vestir. Porque, né, quem é do rock, tu já vê pela roupa. Quem é, sei lá, do funk, tu já vê pela Juliette. Eu acho que essa questão da música junto com a estética, na minha visão, pelo menos comigo foi assim, eu acho que ela é um pouco mais quando tu é mais jovem. Porque tu tem, acho que, uma necessidade maior de se expressar. Quando eu tinha ali 13, 14, 15 anos, eu era visivelmente um cara do metal. Cabelo comprido, roupa rasgada, crucifixo virado e capetagem. Tá ligado? Tipo, eu era especificamente aquilo dali. Depois foi passando. E eu nunca deixei de gostar dessas músicas, eu só não me visto mais. Mas, claro, tem algumas coisas que denunciem, talvez, enfim, mas eu acho que essa questão música junto com a estética, eu acho que quando tu é um pouco mais jovem, isso é mais forte. Depois eu acho que perde um pouco, né? Depois perde um pouco. Eu iria me sentir extremamente estranho se eu tivesse com roupa rasgada e coturno. Não ia ser eu, sabe? É meio estranho, assim. Eu acho que eu iria me sentir meio... Tipo, não é mais. É como se aquele ápice já tivesse passado, hoje não... Hoje eu não preciso, talvez, me demonstrar tanto, assim, sabe? Isso faz sentido. Pô, eu tive cabelo comprido durante quase 15 anos. Eu ia te perguntar, não faz muitos anos que tu cortou, né? Faz relativamente pouco tempo atrás. E foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa, como o banho ficou mais mais rápido. Prático, mais simples. Nossa. Gasta menos creme. Nossa, muito melhor. Tu usava muito creme? Maravilhoso. Punk podreira. Assim, não fazia muita questão de ser, sabe? Cara, e dá uma raiva, porque o cabelo masculino ele não precisa de tanta hidratação como o cabelo feminino. É porque eu acho que o homem faz menos coisa no cabelo, eu acho. Pinta menos, não sei se isso faz sentido, mas até quando queriam comprar, que eu não vendi o meu cabelo, doei o meu cabelo. E todo mundo falava porque o cabelo do homem vale mais, não sei o quê. Eu falei, cara, o meu, tenho certeza que vale, né? Eu vou tentar dar pra alguém que eu acho que é mais válido, né? E quanto tempo tu deixou crescer? 15 anos? Foram muito tempo. Uns 15 anos. E tipo, nunca cortou ou dava uma paradinha de vez em quando? Dava uma parada de vez em quando, sim. Pra dar uma vida no cabelo. Sim, pra dar uma vida também. Então, aos pontos eu ficava quádrupla, assim, tipo... Não, mas acho que... Eu fiz coisa no meu cabelo do ano passado pra cá. Mas eu sempre tive que fazer muita hidratação no cabelo. Mesmo ele não tendo química. Que viagem, né? Pois é, não sei. Mas realmente, as pessoas falam que o cabelo de homem é mais... Ele, sei lá, é mais forte. Não sei.
Não sei qual é que Tem é. aquele memezinho, né? Que a mulher passa vários cremes, faz hidratação, O cara sei o só quê, passa um sabão, assim, sabão e tá de boa, né? e o cabelo tá impecável, né? Bem nessa. Então, podemos encerrar pra eu liberar o Gregory. Eu tô com a minha consciência pesada. Não, por mim eu tô de boa. Mas tu não tá... Tô com fome. Se eu botar aqui, ele vai... Vamos mixar isso aí. Ele Vai dar ser a intro do programa de hoje. Então... Não tem mais uma pergunta, né? Quer mais pergunta? Eu quero fazer. Eita! Deixa eu ver aqui. Ela não vai ter muita escolha. Ela não vai te Ela matar. não vai conviver comigo muito tempo. Ela vai ser morta daqui a pouco. Uma coisa que eu fiquei curiosa foi que tu disse que nasceu em Uruguaiana. Sim. E veio pra cá com 4 anos. 4 aninhos de idade. O que os teus pais estavam fazendo em Uruguaiana? É que, na verdade, os meus pais moravam em Porto Alegre. E a minha família da minha mãe toda é de Uruguaiana. E naquela época não tinha ninguém pra cuidar da mãe em Porto Alegre. Então ela foi me ter em Uruguaiana. Até pra ficar próximo da família dela. Que naquela época, esses pais, o negócio era um pouquinho mais... Sim. Era um pouquinho Quarentena mais... era respeitada. Tu ficava. Então, foi basicamente por isso, assim, né? Aí eu nasci lá, acho que eu fiquei um tempinho lá. Daí meu irmão colocou fogo no apartamento em Porto Alegre que tinha. Meu Deus. O meu irmão mais velho tocou fogo lá no troço lá e incendiou o prédio. Daí a gente morou em Camaquã uns 3 anos, até que meu pai passou no concurso público. E em Novo Hamburgo a gente veio morar pra cá. Basicamente eu sou de Campo Bom, desde os 4 anos de idade. Eu tô ali. Lá na Paulista, lá no... Tu tá naqueles apartamentos lá na Paulista, né? Isso. Tá. Pra tu ver, né? Acabei indo morar lá, né? Como é que pode, né? Me criei a vida inteira lá e acabei comprando, porque eu morei no centro depois que eu saí de casa. Fiquei muito tempo pra cá. Morei no bairro Celeste, morei no centro, pensei em morar em Novo Hamburgo, no fim, Paulista me chama. Paulista. Lá eu gosto. Mas a Paulista é um bairro bom de morar, na real, né? Então, Gregory, vamos finalizar por aqui. Cara, eu preciso te liberar, sério, a tua fome tá me doendo, velho. Tranquilo. Prometo te convidar numa próxima, quando a gente tiver patrocínio pra comer. No iFood, né? Nossa. Daí eu vou ser daqueles que falam uma merda muito grande, aí perde os patrocínios, fala uma bosta enorme. Não, assim. duvido. Hoje em dia é fácil. Tu te embaralhar com o que tu fala é barbado hoje em dia. Mas isso é aquela coisa da visão do outro, né? Não Sim, que exato. Tu quer fazer aquilo. Exato. Né? O iFood. O iFood patrocinou o Flow lá com aquele negócio. Não, os caras... Assim. Que viagem aquilo, né? Mas eu tô de olho num hambúrguer aqui de perto. Assim. Pode ser. Quem sabe? Então, eu quero te agradecer. Valeu, obrigadão. Foi muito massa mesmo. Eu adorei o papo. Show, gostei também. E é isso, galera. Preciso lembrar vocês que o programa é uma colaboração, tem uma rebobinem, por favor. O programa tem a colaboração, o patrocínio de Extreme Muay Thai, do estúdio Samara Quevedo, a Leoa das Unhas, a melhor manicure de Campo Bom. Então, sigam eles nas redes sociais, procurem o pessoal lá e acompanhem o serviço e as promoções deles. Valeu!